Hoje a gente vai começar o episódio do Pele, Papo e Ponto com a doutora Caroline Aranha. Ela atua na área de nutrologia na Clínica Dese, onde eu também atuo como cirurgiã plástica. A gente vai falar um pouquinho sobre a nutrologia, mudança de estilo de vida, suplementação e vários outros temas relacionados tanto ao pré, pós, intraoperatório, falando como um todo sobre a nutrologia que mudou tanto a vida das pacientes. Bom dia, Carol. Muito bom dia, Ju. É um prazer ter você com a gente. Hoje a gente vai falar bastante sobre tudo, esclarecer tudo para as pacientes sobre nutrologia, nutrição, qual a diferença. Então, hoje a gente vai falar sobre esse ponto tão importante. Com certeza. Muita gente acha que a cirurgia plástica é só estética e não vai. O preparo para a cirurgia e o pós-cirurgia faz total diferença no pós-operatório. O corpo responde melhor, cicatriza melhor. Então é isso. Carol, me conta um pouquinho sobre a diferença da nutrição e da nutrologia. Tá ótimo. É uma pergunta muito comum. Já vários pacientes chegam assim, nossa, mas eu achei que era uma coisa, que era outra. Mas acho que de um jeito bem fácil assim. Vamos lá, então. Por exemplo, a nutrologia, então ele é o médico, que tem a formação médica, tudo mais. Só que ele vai trabalhar principalmente nessa parte de disfunção de nutrientes do paciente, de absorção. Então, por exemplo, algumas doenças como anemia, obesidade. Ver de fato se está tendo algum déficit de vitamina ou não. Ver como que está a absorção dessa parte. Já o profissional da parte da nutrição, da nutricionista, ela já vai fazer o quê? Vai montar o plano alimentar do paciente individualizado. E é muito importante essa parte da nutrição, porque, assim, principalmente pensando hoje que nem emagrecimento, tudo mais. Então, tem que ser algo focado para o que você quer fazer e chegar no seu objetivo. Muito personalizado, né? Muito personalizado, exato. Então, assim, são profissões diferentes, mas que as duas complementam. Eu não vejo, na verdade, uma trabalhando isoladamente sem a outra. Assim, não dá, não tem como. São coisas, assim, essenciais. Porque de nada a gente vai lá, ajusta tudo mais, só que você tá tendo um plano alimentar totalmente diferente. Então, aí não vai dar certo. E onde você vê que as pessoas mais erram em alimentação? Eu acho que as pessoas mais erram na comparação. Então, assim, olhar o que está funcionando pro outro, então eu vou tentar fazer o meu. E em ajustar a expectativa com a realidade. Então, é justamente isso, pensando na parte da comparação mesmo. Então, muita gente começa a fazer alguma coisa achando que vai chegar no resultado X, quando, na verdade, não vai chegar nesse resultado fazendo o que ela quer. Então, assim, o principal erro é o quê? Falta de informação correta, com um profissional correto. Porque se você tem a orientação certinho, aí é outra história. Então, acho assim, o maior erro, assim, o básico do básico, vem daí. Eu vejo também muitas pacientes fazendo o que a amiga faz, às vezes um jejum intermitente. Eu vejo paciente falando, eu faço jejum intermitente todos os dias. Pode ser uma estratégia, mas talvez não para você, né? Então, acho que precisa ser montado de uma forma adequada para a gente não ter erro e pensar sobre o metabolismo de cada paciente, né? É muito realmente individualizado. Quando a gente pensa no paciente, cada um tem o seu metabolismo, cada um tem a sua necessidade calórica, cada um tem a sua massa muscular. E aí sim, por isso dos planos individualizados, né? Exatamente. E por isso que a pessoa fica frustrada. Porque vê que tá funcionando pro outro e fala, poxa vida, mas comigo não tá funcionando por quê? Porque não é pra você. Exato. Por isso. E quando a gente fala de cirurgia, né, no pré-operatório, o que você acha? Quais exames são indispensáveis, pensando na parte da nutrologia? Tá, pensando assim na parte da nutrologia, então a gente tem que entender o quê? O corpo, uma cirurgia, por menor que seja, ela vai passar por um estresse muito grande. Então, desde a parte tanto de cirurgia plástica como qualquer outra cirurgia, é um estresse que o corpo está passando. E eu tenho que entender o quê? Durante a própria cirurgia, mas pensando no pós também. Então, assim, eu tenho que pensar em complicações, então infecção, tudo mais, para a gente poder evitar, pensar na parte da saúde, pensando numa parte de cura e num pós-operatório muito bom. Então, olhando ali a parte de exames, eu vou pensar o quê? Parte, por exemplo, glicemia. Preciso ver como é que está esse perfil de açúcar do paciente. E quando a gente fala muito de glicemia, é principalmente para a gente querer avaliar o quê? Resistência à insulina. Paciente com resistência à insulina é assim, é aquela bomba inflamatória que pode muito bem comprometer tanto ali durante a cirurgia como o pós também.
Só que aí o que acontece? A gente acha o quê? Ai, pré-diabetes, com certeza eu não tô pré-diabético. Ai, eu não tenho diabetes. Porque a gente imagina aquele perfil extremamente de um paciente obeso, alguma coisa assim do gênero. Não necessariamente. A coisa acontece muito antes. Então, pedir tanto exame de glicemia, hemoglobina glicada, parte de insulina, para a gente poder estar avaliando. Então, assim, isso é um ponto muito importante e que é muito frequente de ver nas pessoas. E que a gente tem que ajustar antes, o mais rápido possível. Ver a parte de vitaminas, com certeza. Várias coisas que é muito importante a gente estar pedindo. Acho que, assim, uma das essenciais, com certeza, é ferro. Assim, não tem como, Não tem como. Alguém passar por cirurgia sem Principalmente lipoaspiração e abdominoplastia, onde a gente tem uma maior perda sanguínea, né? Exato. A gente fala perda, claro, são perdas, né, controladas, mas a paciente já tem que estar preparada antes dessa cirurgia. A gente já faz tudo isso contando com essa perda. Já, né? exatamente. Já sabe que vai ter uma perda muito Exato. grande. Aí imagina a pessoa que chega lá, que Despreparada. já não tem, aí você já fica, meu pai eterno. Não tem condições. Exato. Eu já cheguei a cancelar a cirurgia por conta disso. O paciente deixa para fazer exame de cima da hora. Quando chega com resultado, ferritina baixíssima, ferro, baixa hemoglobina, assim, no chão. Falo, poxa, mas como que esse paciente não tem nenhuma condição de enfrentar uma de cirurgia? passar no... Exato. Então, o preparo é muito importante. E quando a gente fala de vitamina D, parte de cicatrização é essencial. Muitos Exato. pacientes acham que, não, só uma vitamina. Poxa, a vitamina, ela influencia diretamente no resultado dessa cirurgia. Muito. Como um todo, né? Muito. Recuperação, inchaço, cicatrização. A homocisteína é um fator muito importante. Muito. Complexo B da paciente ali, com certeza, assim, a gente precisa estar olhando. Não é só B12 em si. Tem outras coisas, outros exames, homocisteína, tudo mais que a gente tem que estar olhando, porque vai influenciar muito nessa parte do resultado que ela vai querer. Então, assim, com certeza, no resultado estético dela, mas pro corpo dela poder estar reagindo ali. É isso que eu acho que as pessoas esquecem um pouquinho, né? De quando a gente fala... É, um pouco. Porque quando a gente tá pensando assim, até no básico, que é do seu corpo reagir àquele estresse, ao que ele vai passar, e com certeza, por consequência, você vai ter um melhor resultado ali. Com certeza. E em relação à homocisteína, a gente sabe que pacientes inflamadas, e é um dos pontos de inflamação que a gente avalia, né? Pacientes inflamados, e principalmente a homocisteína alterada, ela está muito ligada à trombose. E a gente, cirurgia plástica, querendo ou não, é um fator muito importante de ser avaliado, né? Então, quando a gente coloca ali na mesa, né, na avaliação, a gente tem que pensar, bom, essa paciente aqui está me apresentando vários fatores inflamatórios, vários exames que indicam que ela está totalmente descompensada. Não é só sobre o resultado da parte estética, mas é sobre as possíveis complicações. Paciente inflamada, paciente tem maiores riscos, paciente cicatriza pior, é o resultado cirúrgico. Então, tudo isso, quando a gente vai avaliar, a gente precisa pensar, bom, será que é só uma vitamina? Será que é só uma homocisteína alterada? Deixa eu ver como ela tá no geral. Sim, né? com certeza. E aí é legal, Ju, que você trouxe essa parte, porque aí a gente tá falando assim, né? As pessoas pensam, exames pré-cirúrgico, tudo bem. Aí se tiver faltando uma vitamina, a gente vai lá, repõe, tá tudo certo. Não é só isso também. O que eu acho muito legal das pessoas começarem a entender, principalmente na questão de procedimentos estéticos, a cirurgia, tudo mais, é você ser mais ativo no preparo da sua cirurgia. Então, não é simplesmente a gente repor as vitaminas que estiver faltando, porque, de fato, a grande maioria das pessoas estão faltando por N razões. Mas entender o quê? Por que eu cheguei nessa situação? Então, se você não mudar a situação que você tá, os seus hábitos e tudo mais, vai passar a cirurgia, vai acontecer o quê? Vai voltar tudo de novo. Exato. Então, quando a gente olha, tanta parte de vitaminas e tudo mais, mas eu tenho que olhar também, como tá seu sono? Você tá fazendo atividade física? Você tá tendo musculação, tá fazendo essa parte? Porque tudo isso vai influenciar nisso também, principalmente pensando no pós-operatório, que você vai ficar muito tempo parado, não vai poder fazer atividade física. Vai precisar da força do quadril e do glúteo para levantar sozinho da cama. Exatamente. Muitos pacientes falam, Ju, vou precisar de acompanhante. Poxa, vai. Porque se você não faz exercício físico, você não tem tanta força de quadril e glúteo, você não vai conseguir levantar sozinho. Óbvio, dependendo da cirurgia, tipo a abdominoplastia, essa força é mais prejudicada. Mas numa mama, eu sempre falo para elas, ativa glúteo e quadril e força. Só vai conseguir fazer isso quem já faz musculação previamente, quem tem força muscular. E hoje as canetinhas vieram para prejudicar isso. Porque com as canetas... Aí o músculo tá indo assim...
à deriva. E as pessoas têm que entender que hoje eu bato muito em cima. E que bom que as pessoas, eu acho que estão começando a perceber sobre isso. Sobre a questão de melhorar a sua parte de massa muscular, de você desenvolver músculo. Porque isso, músculo, é o que a gente fala. O músculo, ele é um tecido, ele é vivo, ele é metabólico. É ele que vai te dar a qualidade de vida, que vai te dar essa independência. E até se tratando de uma cirurgia, o que acontece? Você está passando por esse estresse. O corpo precisa de energia. Primeira fonte de energia que o corpo vai atrás é o músculo. Exato. E aí você não tem essa força, não tem essa energia. O seu corpo literalmente olha e fala assim: o que está acontecendo? Então, aí predispõe mais ainda inflamação. E aí, se você já não tem um aporte nutricional muito bom, você não tem como reagir a todo esse estresse que fica, a todo esse resíduo do corpo que fica ali dentro também, que é muito importante. E aí, aumenta todo o risco. Risco de inflamação, risco de trombose, risco de várias coisas. Tudo por conta do quê? Desse comportamento que já está vindo há muito tempo. Exato. Não, e a gente esquece que não é só sobre uma cirurgia, é sobre o envelhecimento, né? Eu falo para os pacientes, não, tudo bem usar a caneta, só que tem que ter uma estratégia para usar a caneta. Não é só pegar a receita com algum colega, com algum médico e usar a caneta de forma discriminada, né? Indiscriminada. Você precisa ter uma estratégia para isso, uma construção de massa muscular, porque a gente sabe que essas canetas, mais ou menos ali uns 30% de perda de massa muscular. Todo mundo sabe que a caneta, ela trabalha com o jejum, né? Então, a partir do momento que você fica de jejum, é o que a Carol falou, você vai precisar de energia de algum lugar. A primeira fonte, músculo. Então, tá queimando o músculo à vontade. E aí, o que é o que acontece? Que as pessoas não entendem. Então, assim, começou a usar a caneta... Porque não é a caneta, que é exato que agora o Ju acabou de falar, não é a caneta que vai te fazer emagrecer. É o fato de você estar colocando menos comida para dentro, menos nutriente, por consequência, não vai engordar, vai acabar perdendo peso. O que acontece? Se você, então, não tem ali uma parte de massa muscular, que é o que a gente acabou de falar, que o músculo, ele é um tecido, ele é metabólico, ele tem essa energia. Então, você começa ali. Você não passou por uma nutricionista, você não passou por um médico, não passou por uma avaliação para ver como é que está esse estado nutricional, sua parte de massa muscular, sua parte de massa de gordura, porque tem isso também. A gente tem uma indicação. Se você é uma pessoa, que é o que a gente está vendo agora, uma epidemia de sarcopenia, não vai entrar com medicação. Então, assim, você começou a tomar ali por conta própria, o que eu estou recebendo de muito paciente que começou por conta própria a tomar ali a medicação. Fora o risco de não parar no hospital, mas vamos supor que, ok, graças a Deus não aconteceu isso. Mas você já começou ali. Geralmente é uma pessoa que está cansada, está fadigada, está estressada, não está dormindo bem. Ela já está, assim, se sentindo... exausto. E assim, ó, uma das maiores queixas é em relação a isso, né? É a falta de energia. É a falta de energia. Aquele down, assim, que você fica com o humor baixo, energia baixa. É aquela fadiga mental até, que você não consegue raciocinar, você não consegue ter foco. Aí a pessoa vai lá e fala assim, não, eu vou tomar a caneta, porque aí eu vou emagrecer e resolve a vida e fica tudo certo. Só que qual que é o problema? Então, você já tá todo nessa parte bem ruim. Aí você vai lá e vai tomar um medicamento que vai fazer o quê? Vai diminuir a sua fome, você vai pôr menos alimento para dentro. Só que a gente precisa de um basal para funcionar. O seu corpo precisa de energia. Você já está sem energia. Você vai tomar uma medicação que vai te dar menos energia ainda. Não está fazendo atividade física, não está fazendo musculação. E para a gente ter músculo, também não é só ir na academia. Aí entra a parte da nutricionista essencial para estar cuidando da alimentação. Porque a gente precisa de carboidrato, precisa da parte de proteína também, porque senão não vai construir. Precisa ter uma noite ali de sono adequada, porque é na hora do sono, na hora do descanso, que a gente consegue ganhar músculo também. Também não é sair treinando 8 vezes na semana, não é isso. Que não vai resolver. Exato. Se você não construir, não vai resolver. Exato. E aí, o que acontece? Tudo bem, a pessoa até chegou ali a perder peso na balança. Porque tem muita diferença, né? Você perder peso na balança, de perder, de fato, gordura. Aí, para tomar medicação, o que acontece? Engorda tudo de novo. Ai, por que eu engordei tudo de novo? E detalhe, engorda e fica pior ainda, tanto nutricional como mais cansado. Mas não é que você ganhou peso porque parou de tomar medicação. É porque para a gente manter esse peso que perdeu, a gente precisa de massa muscular. É o músculo que vai segurar. E é isso que as pessoas não entendem. E por que é muito mais fácil, depois que a gente perde essa quantidade de peso, é mais fácil de ganhar? Eu costumo explicar, que é bem facinho de entender, que fica fácil. Todo mundo já encheu bexiga na vida, né? Então, você pega lá a bexiga, a gente até estica assim um pouquinho. Pra gente encher a primeira vez, a gente tem que fazer força.
É isso. A célula de gordura funciona da mesma maneira. Você tem que fazer essa força para poder encher. Depois que você perde peso, se você pega essa bexiguinha e vai soprar de novo, não é muito mais fácil de encher? É assim que funciona a nossa célula de gordura. Por isso que é fácil de ganhar peso depois. Por isso que a parte de massa muscular é muito importante. E isso é uma das coisas que a gente diz também, que uma obesidade é o quê? Ela é uma doença crônica. E a caneta não vai ser só uma estratégia, provavelmente vai ser um tratamento crônico. Um né? tratamento crônico. Assim como a gente, né, a bariátrica, que é uma parte cirúrgica, né, uma abordagem cirúrgica, tem uma taxa de reengorda, a caneta também tem essa taxa de reengorda. E é alta, porque muitas pessoas não mudaram a estratégia. Não começaram a fazer exercício, simplesmente usaram caneta, reduziram o peso, as custas muitas vezes de massa muscular. Tem uma queima de gordura? Tem. Obviamente você está em jejum mais prolongado. Sim, então, óbvio que você também vai ter... Você vai ter uma perda ali. Assim, só que queima muito mais a parte de músculo. Exato. Então, assim, a caneta, ela é um medicamento, assim, fenomenal. Muito maravilhoso. Não é ser contra a medicação. De maneira nenhuma. Só que tem que ter o acompanhamento. Porque é muito sério, é muito sério. E é o que eu acabei de falar. A gente está vivendo uma epidemia de sarcopenia. De pessoas que têm uma parte de massa muscular tão baixa, que o corpo não dá conta. E aí todo mundo acha assim, nossa, acho que eu tô com falta de vitamina. Com certeza. Com certeza. Não acho que não deve O estar. emagrecimento faz isso, né? Exato. Você... É de se esperar que você vai sentir um pouco mais para baixo, porque você tá dando menos energia ali pro corpo. Mas é muito sério, é uma medicação muito séria que a gente tá mexendo com o corpo e com o sistema nervoso. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, agora, do Mounjaro, que ele tem essas duas vias que ele atua. Então, assim, o que eu fico mais preocupada ainda, né? Porque aí chega a questão das pessoas estarem usando medicação que não sabe como que funciona, às vezes não sabe a procedência que ela veio também. E é uma coisa muito séria. É, muito sério. Tanto que a gente tá vendo várias pessoas o quê? Com pancreatite, Tendo que parar dentro do hospital, exatamente. Porque é algo, não é um remédio, por exemplo, que você toma e qualquer coisa você vai vomitar. Você vai parar no hospital, você vai fazer uma lavagem. Não, você aplica. Aplicou, ele tá ali. Não tem um antídoto. Não tem que fazer. São 7 dias funcionando no mínimo, No né? mínimo. Que a gente sabe, né? Exato. O hormônio, né? Hoje a gente tem bastante paciente usando hormônio também, né? Que seja para reposição, para menopausa, tudo mais. Eu falo para elas, porque quando eu penso em hormônio, a minha função como médica é pensar nos riscos que já existem na cirurgia e no que o hormônio pode fazer em relação a esses riscos também. Então, por exemplo, o chip da beleza, né? Que vem com gestrinona, testosterona, às vezes estradiol. Então, quer dizer, a gente está somando o risco fora o da cirurgia. Aí, muitas vezes eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar terminar o efeito, geralmente 6 meses. Mas a gente sabe que tem esse resíduo que a gente não consegue contabilizar. Às vezes tem paciente que fala, putz, 1 ano eu ainda tô tranquila, ainda tô com energia e tudo mais. Será que é resquício desse hormônio? Eu falo, vixe, eu não sei, né? Então, a gente vai fazer eu vou pensar que esse hormônio ainda não terminou o efeito, mesmo ali na validade do chip que ele tenha terminado, mas eu vou pensar que ele ainda está em atuação e tomar as medidas cabíveis. E cada pessoa é de um jeito, cada indivíduo funciona de uma maneira. Então, é justamente isso. Em você pode estar durando tanto tempo, no outro vai durar tanto tempo, e pode ter uma reação totalmente diferente, porque cada um é de um jeito. Não tem como a gente comparar. Por isso que é muito importante ser individualizado. Quando a gente fala, que não é brincadeira, mas é porque cada um é único, é um ser humano único. Não dá para ser igual para todo mundo. Sim, e é isso, assim, o tratamento ele é muito personalizado. E por isso, quando a gente fala de pré-operatório, eu tenho muitas pacientes que fazem jejum intermitente no pré-operatório. O que você acha disso? Particularmente, pré-operatório é o que eu falei. A gente está se preparando para passar por um estresse no corpo muito grande. Não é o momento da gente diminuir o nutriente para o corpo. Com certeza. É muito o contrário. É o momento da gente se preparar. Também se preparar não é para sair comendo a Deus. Eu vou fazer uma lipo agora, então vou fazer o festival do fast food. Não é isso que a gente Tenho muitas pacientes assim. Elas ganham muito peso para essa cirurgia. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Já que eu vou limpar. Não, tá errado. Você tá super inflamada. Maior chance de seroma, maior chance de abertura de cicatriz, infecção, trombose. Eu falo, gente, você não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E é o que a gente começou a falar de... Você vai fazer sua cirurgia, você tem que participar ativamente. A sua cirurgia começa antes. Muito antes. O processo de cirurgia. Então, já mudar a sua mente. Porque você tem que lembrar, beleza, você vai fazer ali cirurgia. E depois?
Porque se você manter todo o seu estilo de vida, sua alimentação do jeito que tá, você vai perder a cirurgia, você vai perder o resultado dela. E a questão de saúde, tem a questão da nossa estima? Tem, a gente não tem como negar, todo mundo quer se sentir bem e tudo mais. Só que é os dois lados, é a sua saúde e a estética também, que vai perder. Então, assim, fechou ali a cirurgia, mas é antes que você já tem que ter a consciência na sua mente. Eu tenho que mudar. É, claro. Eu não posso fazer... eu falo para as pacientes que esse trabalho é um trabalho 50-50. 50% meu, 50% dela. Eu não consigo fazer em um dia, às vezes ali, né? 4, 5, 8 horas, o que elas não fazem em 40 anos, 30 anos. E não vão manter aí, nem às vezes, nem um ano depois. Eu vejo pacientes que, né, com às vezes menos de um ano de cirurgia, elas já chegam no consultório, porque eu faço bio em todas as pacientes, então elas já chegam se justificando. Ó, Ju, eu tava de férias, eu tô menstruada, eu ganhei peso, eu abusei da alimentação. Eu falo, não, tudo bem, é o seu corpo, entenda que você vai perder o resultado. Oscilações de peso de 5% já interferem diretamente no resultado dessa cirurgia. Então, é win-win ou não. Né? Então, ou a gente tem ganho ou a gente tem perda. E eu não tem coisas que eu não posso fazer por elas. Então, eu faço as orientações, mas eu não posso agir por elas, atuar por elas. Então, eu preciso que elas também tenham essa ideia, né? Essa consciência de que elas são protagonistas dessa história. É isso. Tudo bem, você vai fazer a cirurgia, é você ter a consciência de que a cirurgia não te ausenta da sua responsabilidade. Com certeza. Então, assim, eu vou fazer isso... Não é um escape. Não é um escape. É isso que as pessoas, no geral, né, estão terceirizando muito a responsabilidade que é delas. Então, é o que você falou, é uma via de mão dupla. Então, assim, você tem a sua parte, mas se o outro não fizer a parte dele, não adianta, não tem como. Com certeza. Então, aí, o processo cirúrgico tem que ser ativo, a pessoa tem que estar lá consciente de que eu quero fazer, eu quero me sentir bem, mas eu tenho a minha parte também. Então, já tem que começar agora. Então, mas eu nunca fiz... Não tem problema, gente, começa. Já começa. Exato. Melhora a alimentação, começa a fazer uma atividade física. Claro que sempre com orientação. Com orientação, o processo fica muito mais fácil. É sobre mostrar o caminho ali das pedras para você poder seguir mais fácil e melhor. Não que não vai ser desafiador. Ninguém tá falando isso. Começar é sempre difícil, né? Exato. E manter mais ainda. Mais ainda, exato. Emagrecer é fácil, quero ver ficar emagrecido. Depois é manter, é isso. É exatamente isso. Então, ter ali o profissional, procurar, com certeza vai fazer muita diferença. Com certeza. E metabolismo lento? Você acredita nisso? Isso existe? Como é? Com certeza. É que assim, a gente muda muita percepção. E eu acho engraçado isso, de quando o paciente chega e fala assim pra mim, nosso metabolismo não adianta. Eu faço tudo, meu metabolismo é muito lento. E aí tem coisas diferentes. Quando eu digo assim, de fato, tem um metabolismo lento, se a gente for comparar o metabolismo de uma pessoa jovem de 20 anos com o de uma pessoa de 60, o metabolismo é extremamente diferente. Um comparado com o outro. Exato. A gente tá na curva e a gente sabe que desde os 35 o negócio já foi mais para trás do que para frente, né? A tendência já não é funcionar e responder da mesma maneira. Eu ficava de um dia, gente. Emagrecia sei lá quanto agora. Eu posso ficar sei lá quanto de jejum que não emagrece. Não. Aquela coisa de adolescente antes. Que delícia, né? Nossa senhora, exato. Então, assim, tem essa diferença, com certeza. Mas é o que eu falei. É a gente ajustar a expectativa com a realidade. Então, as pessoas chegam assim, eu fiz de tudo, mas meu metabolismo não tá indo. Não adianta, mas pera lá. Vamos entender o que é esse tudo realmente. Geralmente, o principal é o quê? A dieta. A dieta é errada. Não adianta, gente. Se não ajustar, se não estiver entrando menos caloria do que deveria, não vai emagrecer. É uma conta de matemática. Aí as pessoas acham, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não tá fazendo. Se estivesse fazendo, ia estar tendo resultado, pelo menos um pouco. Assim, nessa parte é bem claro. Tem outras coisas que vão dificultar o seu processo. Resistência à insulina, que foi toda essa parte, que vai dificultar realmente. Questão de ser mulher, geralmente, né? A parte hormonal ali. Mas são detalhes, mas a gente precisa estar com o básico bem feito. Porque o básico bem feito, ele funciona. Eu vejo tantos pacientes acima do peso e falam assim, doutora, eu fico sem comer. E você vai ver, pode perguntar para quem você quiser, eu não como tanto.
Aí você fala, poxa, tá comendo. De algum lugar De tá algum entrando. tá entrando, Então, exato. não tem como, assim. É isso, a conta não está fechando. Obviamente, né, a gente precisa deixar todo o sistema bem alinhado, toda a parte, né, Sim. metabólica da paciente bem alinhada. Mas tem alguma conta aí que não tá batendo. E aí, o que eu vejo de muito errado, que aí as pessoas acabam se frustrando. Porque você vê que a pessoa tá tentando, de fato. Principalmente a parte de mulher. De não como tanto, não como tanta porcaria. Só que quando a gente olha, assim, a alimentação dela, acontece o quê? Rica em carboidrato. Não tem praticamente proteína. Não tem proteína nenhuma. E não tem musculação. E não tem musculação. É. E aí, tudo que a gente falou, lembra? O músculo é um órgão, ele tem um metabolismo ali. E aí, quando a gente fala aumentar o metabolismo, é o quê? Gente, é músculo. É músculo. Se tem alguém que vai fazer queimar mais, é quanto mais massa muscular você tiver. Então, essa é muito... E quando a gente fala assim, tem que ter proteína, as pessoas acham que é muito fácil bater meta de proteína. Nossa, Gente, proteína é muito sofrido. difícil bater meta de proteína. É. É muito difícil. Tanto que hoje eu costumo falar, gente, vamos tomar whey, vamos tomar alguma forma, assim, porque é muito difícil. E hoje eu tenho a consciência, todo mundo tem, essa vida corrida de vai e sai. Então, o que puder fazer para eficiência, para melhorar, a gente vai fazer e tá tudo bem. Tem que se planejar. Tem que né? ser planejado. Antes de você sair de casa, você tem que planejar o que você vai comer no dia. Você deixar para comer na rua, E esquece. o que você vai comer de proteína na rua, Jesus? Exato, não vai dar. Então, não assim, vai dar certo. exato. Você vai comer carboidrato? Carboidrato é um monte. Quero um pãozinho, quero um biscoito, quero um pão de queijo. Isso você acha em qualquer lugar. Agora acha proteína. Exato. E aí, acha que, eu comi pouquinho. Mas é pouquinho que eu comi, nem é tanta coisa. Comi um negocinho. Só que, gente, carboidrato, pão, massa, toda essa parte que for, quando entra no corpo, vai virar açúcar. É. O que acontece com esse açúcar que está em excesso ali no nosso corpo? Ele é tóxico pra gente. Mas do jeito que ele entrou ali, a insulina vai pegar ele, vai jogar para dentro da nossa célula para poder usar de energia. Nossa principal fonte de energia é o açúcar ali. Quando ele começa a ficar muito em excesso, o que acontece? A insulina não consegue fazer esse jogo, esse trabalho. O corpo entende o quê? Várias coisas. Entre eles poxa, eu tô colocando para dentro, mas eu não tô recebendo o que eu preciso. Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar mais fome. Igual eu falei, esse açúcar que fica ali em excesso no nosso sangue, ele é tóxico pra gente. Então, o corpo precisa pôr para algum lugar. Vai mandar pro nosso rim, pra gente conseguir pôr o que acaba sobrecarregando a longo prazo e vai estocar em algum lugar. Onde ele vai estocar? Na parte do fígado, transformando principalmente o quê? Em gordura. Então, vários pacientes acontece o quê? A hora que a gente pega os exames e vai olhar, tá lá, colesterol super aumentado. Doutora, mas eu nem como fritura, não como nada. Eu acredito, mas tá cheio de carboidrato. Tá, quando tá resistência à insulina. E a hora que a gente olha os exames básicos que a gente diz, que todo mundo às vezes costuma olhar, não tá pré-diabético. Tá ótimo os índices. Só que a gente vai olhar a insulina, acontece o quê? Tá lá em cima. Tá tendo essa resistência. Então, o corpo vai te dar mais fome, porque ele precisa de energia. Ele não vai deixar você emagrecer, porque ele vai falar assim, eu já não tenho o que eu preciso. Eu vou manter o máximo que eu puder aqui. Então, ele começa a estocar mais ainda. E estocando mais ainda, principalmente lá no fígado, o que acontece? É a hora que forma a esteatose hepática, a gordura no fígado. E isso aumenta muito, muito, muito o risco cardiovascular. Então, aumenta a inflamação, porque assim, quem é o principal órgão no nosso corpo que faz a filtração, que faz o detox? É o fígado. É ele. Então, a gente pode pôr a vitamina que for no nosso corpo. Se o seu fígado, não, tá bom, tá ficando sobrecarregado, esquece. Não vai funcionar. Não vai ter 100% do que a gente precisa. Então, é tudo isso que a gente tem que olhar e que eu acho lindo e maravilhoso, né? Porque aí, desculpa, Ju, mas a clínica é linda. A clínica é linda. A clínica é linda. Mas é isso que eu acho legal. A hora que eu explico até pro paciente, aí ele começa a entender. Aí fala, é por isso. Então, eu falei, tá vendo que é um pouquinho mais embaixo? Não é só o metabolismo lento, né? Exatamente. Vamos olhar para os outros fatores, Fora né? hidratação também, que é outro ponto que ninguém toma água, que eu brinco. Todo mundo fala, eu tomo água. Mas toma quanto? Sei lá, Tem toma gente- 2 garrafinhas por dia, acho que tá tomando Tá muito. tomando muito, exatamente. A água é super Nossa. difícil de tomar. Se você não sai com a sua garrafinha no seu bolso e fica com ela pra lá e pra cá, não toma. Não toma. Eu falo assim, uma regra básica, né? Sempre pegar o seu peso ali e multiplica por mais ou menos 35 ml. É mais ou menos a meta de água que você tem que tomar no dia. Então, aí você já faz a conta. A maioria não tá chegando nem na metade. Mas, ou então, a cada 2 horas que for, toma ali 400 ml de água. Você vai ver como que você vai se sentir melhor. Vai desinchar.
Não vai chegar no fim do dia tão cansada, tão Eu tenho- exausta. Melhora tudo. Você falou uma coisa super interessantíssima. Tem uma paciente que está se preparando para abdominoplastia e um dos pontos é perda de peso. E ela me mandou mensagem. Ela já é uma paciente minha, a gente fez uma redução de mama no ano passado. E agora a gente está preparando para a segunda cirurgia. E ela me ligou e falou... na verdade, ela me mandou um áudio e falou... Ju, eu tô muito inchada. Muito inchada. E eu queria ver com você a possibilidade de tomar um diurético. Aí eu falei, Jesus. como que tá a parte de hidratação, né? Ah, Ju, hidratação para mim é muito difícil. Eu tomo muito pouca água. Eu falei, então vamos focar nisso primeiro. Porque eu tenho certeza que é aí que você tá pecando. Eu posso te dar o diurético que for. Vai te desidratar e Vai não piorar vai... o inchaço ainda. Exato. Ele vai ser momentâneo. Ele pode até dar uma secada ali. No outro dia, você vai estar uma pipa de novo e Misericórdia. desidratada, na verdade. Porque Porque o problema é esse. tá fora do vaso, né? Esse líquido, ele não tá no vaso. Então, é isso que muitos pacientes, assim, não têm a consciência. E no pós-operatório, quando a gente fala de pós-cirurgia, a hidratação é assim, tem que ser, tipo, duplicada. É mais do que essencial, porque ela tá perdendo. Sim. Esse corpo tá cicatrizando e cada vez que ele vai cicatrizando, o processo vai acontecendo e mais líquido vai precisar desse processo todo. Então, a hidratação no pós-operatório é importantíssima para manter toda a recuperação, para desinchar, para poder prevenir a trombose, né? A gente esquece Muito. isso, e o paciente Melhora a desidratado. cicatrização, vai melhorar a oxigenação de tudo, do fluxo ali, Exato. cansaço. Gente, assim, é o que eu falo. Nosso corpo, ele é lindo, maravilhoso, a máquina ali de Deus. Tudo se completa, tudo tem a função. E as pessoas têm que entender o quê? Quando você tá sentindo alguma coisa, igual, por exemplo, essa paciente. Nossa, Ju, tô inchada. Gente, não é tratar a consequência. É ir na causa. Exato. Ah, eu vou tomar um diurético para resolver. Não. Você tem que... Por que você tá ficando desse jeito? É porque você não tá tomando água. E aí, a irresponsabilidade das pessoas, que aí é o que eu falo, gente, tudo bem, eu entendo que não tem informação e tudo mais. Só que não é à toa que a gente estuda o que a gente estuda. Se fosse fácil assim resolver os problemas, não ia precisar de um médico, não ia precisar de nenhum profissional da saúde. Você ia lá, pedia o que pedia, pronto, acabou. Não é assim. O nosso corpo não é um mais dois e pronto, acabou. Medicina nem sempre nem nunca, né? Que a gente sempre brinca, né? Exato. E quando você pensa em cicatrização, o que você acha que mais atrapalha a cicatrização? A inflamação. Com certeza. É a inflamação. E quando a gente diz a inflamação, a pior, eu acho, é a inflamação de baixo grau que a gente diz. Que é justamente essas pessoas que estão vindo de muito estresse mesmo, crônico, não dorme, não se alimenta de uma maneira bem, não tá tendo ali a parte de vitaminas, tudo mais, já tá vindo com uma alimentação muito ruim, com esse excesso de carboidrato que a gente conversou. Então, tudo isso é uma inflamação crônica de baixo grau, que é o que eu acabei de explicar, dessa questão da insulina, dessa gordura que vai acarretando ali no fígado. Ninguém acorda e fala assim, nossa, acho que eu tô com uma gordura aqui no fígado. São coisas silenciosas, por isso que a gente diz, né? Essa inflamação de baixo grau crônica. Você não sente, até que um belo dia você vai acordar com pressão alta, um belo dia você pode ter uma trombose, um belo dia você vai acordar vai estar com diabetes. Só que para chegar onde chegou, Não gente, foi de agora. São anos e anos de hábitos ruins. Com certeza. Então, quando a gente diz tem que melhorar as coisas, é tanto ter essa consciência de que vai levar tempo, mas ter a consciência também de que você chegou onde você chegou, é porque tá vindo há muito tempo. Não foi o fim de ano, não foi o Natal, não foi o Ano Novo, não foi a festa do fim de semana. Sim. É o pouquinho ruim que você tá fazendo todos os dias, a hora que soma, a conta é grande. E ela chega. Principalmente no pós-operatório, né? Eu tenho uma paciente que ela é super magrinha, ela falou, Ju, eu preciso mesmo daquela dieta tão restritiva? Eu falei, não é restritiva. Eu apenas estou orientando reduzir fatores extremamente inflamatórios. Então, você precisa comer comida de verdade. Você pode comer um arroz, uma carne, uma salada. Você não vai comer carne vermelha todos os dias. No pré-operatório, a gente vai tentar reduzir isso ao máximo. Vai comer um peixe, vai comer um frango. Vai comer comida de verdade. Nós vamos tirar o glúten, a lactose, nós vamos tirar o açúcar, que são itens extremamente inflamatórios. E nós vamos colocar o que é essencial para a sua recuperação. Sim. Né? Então, essa é uma das coisas que os pacientes precisam entender, o quanto a inflamação prejudica no processo. Mais inflamado, pior é essa cicatrização, pior o inchaço, pior, que a gente chama de edema, né?
pior questão de fibrose. O paciente inflamado, ele tende a fazer muito mais fibrose no pós-operatório. Então, quando eu penso no meu pós-operatório, é absurdo. Eu sei exatamente... A paciente pode mentir para mim o tanto que for. Primeiro que eu pego a bio, eu sei que tá errado. Aí depois eu vejo os exames de sangue, eu vejo que tá totalmente descompensado. E o pós. O pós é totalmente desajustado. É uma paciente que faz muito mais seroma, acumula muito mais líquido, ela incha muito mais. Tem paciente que ganha 10 quilos no pós-operatório só de edema. Ela fala, meu Deus, Juliana, sim, alguma coisa está descompensada e não se hidrata corretamente. Então, já tá vindo ruim. Exato. E aí, a hora que vai passar o estresse, vai piorar. Vendo tudo isso, é que eu realmente me cerquei de todos esses problemas, né? Então, hoje eu tenho uma equipe enorme dentro da clínica exatamente para pensar em tudo que essa paciente precisa. A gente vai preparar essa paciente, então, com a nutrição, com a nutrologia. Tem a cardiologia para fazer também a prevenção da parte cardiológica, que é muito importante. Tem a fisioterapeuta para pensar no pré. Posso fazer drenagem antes? Pode. Quanto mais você tiver ali na ativa, ótimo. E principalmente no pós, né? A drenagem, ela não é uma coisa que é questionável, não é obrigatória, né? Então, tenho toda essa equipe exatamente para pensar em todos os fatores para o paciente ter a melhor recuperação, melhor cicatrização, e a nutrologia não está fora disso, pelo contrário. Ela está atuando ali desde o pré-operatório, que é muito importante. Muito. Por isso que é isso, a paciente já ter a consciência, porque é o que você falou, o pós-operatório não é que ela vai estar numa dieta restritiva, é se alimentar. Exato. Só que se você tem... Gente, se você já tem um hábito extremamente ruim, você não se alimenta, não faz atividade física, pós-operatório, você vai estar cansado, vai estar fatigado, você vai estar com uma cirurgia. Não pode fazer exercício físico. Não pode fazer exercício físico. Você já tem que mudar sua mente antes, sua rotina antes. Exato. Porque a gente não pode ficar contando muito com a nossa força de vontade. Porque que força de vontade você vai ter no pós-cirúrgico? Imagina. Eu vou te falar, no pós-cirúrgico, eu falo para as pacientes, você vai ser atropelado por um caminhão. E é exatamente assim. A gente tem, eu até já falei nos episódios anteriores, que a gente tem uma questão que chama resposta inflamatória ao trauma. E é assim que o organismo ele responde como se fosse um atropelamento mesmo. Então, a paciente está a 1000 por hora, o metabolismo a 1000 por hora para cicatrizar. De 1 milhão de energia. A pessoa não tem músculo, vai vir energia de onde? Pois é. E aí, o pior, assim, a paciente não vai conseguir dormir bem, porque é tudo novo, ela tem medo de se mexer, ela tem desconforto, então ela está estressada, cortisol alto, ela não tem fome, aí ela não come adequadamente, ela fica... Menos energia ainda. Ela fica o que vai dar energia para ela? O carboidrato. Aí ela não come a proteína é um dos fatores essenciais para cicatrização. Então, olha o quanto essa cascata, ela é... Assim, num rio em alta atividade, na verdade, exato. Assim, atropelando a paciente. É uma bola de neve que vai virando. Exato. E é assim que vai ser em todos os pós-operatórios. Tem um menor, a resposta vai ser menor, mas ela vai existir. Agora, quando a gente fala de cirurgias duplas, né? Lipo com abdômen, lipo com mama. Meu Deus, só lipoaspiração. São cirurgias bem maiores para o paciente. Então, são cirurgias que vão demandar muito desse organismo para se recuperar. Graças a Deus, como o nosso organismo ele é muito maravilhoso, ele se recupera de uma forma muito rápida, né? Então, ali em 7, 10 dias, o paciente já está bem melhor, já está conseguindo dormir bem, já tem uma vida bem melhor, já consegue ativamente fazer algumas coisas. Sim. Mas a atividade física, que ela vai precisar muito, só depois de 2 meses. Então, essa construção tem que acontecer lá. Começar antes. Igual você falou, é o do encher a bexiga. E assim também é com o músculo. Então, quando a gente malha, a gente tem uma musculatura e a gente para de malhar, a memória muscular. A hora que você estimular esse músculo, ele vai responder. Vai mais fácil. Mas na memória muscular. Não é do dia para a noite. Ele precisa ser construído também. Exato. É entender que o nosso músculo, ele é como se fosse uma poupança de energia, literalmente. Então, chega um momento na vida que você vai precisar dela, que nem vai passar pela cirurgia, o pós, principalmente. Gente, você precisa ter essa poupança ali. Exato. É o que vai garantir ali o melhor pós que você vai poder ter. Então, proteína é um dos fatores essenciais. Carboidrato também. Precisa, Carboidrato não é vilão, gente. Exato. Ele não é o vilão, pelo amor de Deus. A gente precisa ter carboidrato para ter energia pro nosso corpo todo. Só que é aquela coisa, balancear.
E de boa qualidade, De né? Você boa não vai mandar um qualidade. macarrão num pós-operatório de lipoaspiração achando que isso vai ser muito maravilhoso para você. Exato. Obviamente vai ser uma energia muito imediata, mas ele tem a Uhum. consequência depois. Exato. Então, a gente precisa também achar formas nesse pós-operatório que a paciente não vai fazer academia, porque ela não vai poder tomar whey, né? Então, o whey ele é retirado 15 dias antes, 15 dias depois, mas a creatina não pode ser retirada. Então, ter a menor perda de massa muscular Tentar segurar o possível máximo possível. nesse período. E proteína. E proteína. Carboidrato e proteína, Com né? certeza. Como você falou. Perfeito. Eu vou te fazer algumas perguntas agora de mitos e verdades. Vamos lá. Comer à noite engorda? Eu acho essa muito boa. Depende. A questão, quando a gente fala comer à noite, não é tanto o período que vai estar engordando, não é a questão de você estar comendo à noite, mas é a quantidade que você vai comer, o que você está comendo também. Então, quando a gente diz, se eu comer à noite eu vou engordar, não é que você vai engordar. Se você comer uma grande quantidade, o que é que te engorda? É a quantidade total de caloria que você colocou no dia. Então, se você comeu um boi o dia todo, aí você chega à noite e fala assim, eu vou fazer um jejum, que eu não vou comer. Você engordou. E tá sem se alimentar. Da mesma forma que, se você não tá seguindo uma dieta ali, chega à noite, você vai comer um pouquinho menos, fala assim, eu tô engordando porque eu tô comendo à noite. Não, é a quantidade total de caloria. Por isso que passar com o nutricionista, tá com o plano alimentar certo, correto, com esse cálculo certinho, é muito importante. À noite é um pouco pior na questão do quê? Nosso metabolismo de insulina, principalmente. Porque chega à noite, nosso corpo entende o quê? É hora de dormir. Desacelera, né? Não é hora de eu ficar metabolizando coisas. Então, o que a gente tende, dependendo da quantidade, se for uma quantidade muito grande, principalmente de carboidrato, é que você vai ter uma tendência, sim, a dar um estoque ali. Só que aí é o que a gente conversou também. Depende de como tá vindo o seu corpo, se você tá tendo essa resistência. Mas é uma coisa de ajustar a sua realidade e ao que você quer chegar como resultado. Então, por exemplo, adianta eu fazer jejum à noite, sendo que de manhã cedinho eu vou treinar treino de perna? Gente, esquece. Não vai conseguir fazer um treino bom, não vai dar certo. E outra coisa que as pessoas esquecem também, o jejum, ele é maravilhoso, desde que você faça certo e esteja no processo correto acompanhando, porque senão vai dar um erro muito ruim. Porque senão acontece o quê? As pessoas faz ali o jejum de sabe Deus quantas horas, não tá tendo esse aporte correto de carboidrato, de proteína, tudo mais, não mudou a rotina dela. Aí, a hora que vai dar fome, vai fazer o quê? Vai comer um caminhão de coisa. E adiantou? Não adiantou nada. Então, assim, é muito melhor que você se alimente ali correto, várias vezes ao dia, toma água, muito importante a hidratação. Porque se a gente diminui muito a hidratação, a gente não tá certo, o nosso cérebro ele confunde a fome com a sede. É muito engraçado. Aquela coisa da gente começa a abrir a geladeira e fica olhando. Experimenta tomar um copo de água. Toma um copo de água, você vê como que abaixa aquela ânsia ansiedade, de né? comer. Então, depende a questão de, à noite eu comer vai engordar. Não. Mas não é interessante você comer grande quantidade, independente de qual seja o que você esteja procurando. Porque vai te atrapalhar a questão do sono. E aí, sim, sono de péssima qualidade, isso sim pode acabar te atrapalhando e engordando, sim. E principalmente se você dorme muito próximo da sua alimentação, né? Então, é isso, o organismo ele desacelera à noite. Exato. Então, se você come em grande quantidade muito próximo da hora de dormir, essa comida vai ficar ali várias horas para poder ser digerida. Então, o organismo ele também entende, bom, vou estocar isso aqui, ótimo, ó, tem muita coisa aqui para eu estocar. Aí é aquele sono de péssima qualidade que você acorda e volta agitado, exatamente. É um pico de insulina muito grande que o corpo está recebendo ali, ele precisa baixar, que é o que a gente falou, a glicose no sangue não é boa, ele precisa pôr para algum lugar. Ou vai para o músculo, ou a gente vai estocar, para algum lugar vai ter que ir. E aí acontece o quê? Acorda no meio da noite, isso é muito importante também. Vários pacientes falam assim, nossa, eu acordo no meio da noite, tô com fome, ou sente alguma coisa, por que você tá acordando? Porque a gente teve esse pico de insulina. Como teve esse pico de insulina, a glicose vai lá no chão. Vai lá no chão, você acorda, você desperta. Exato. E sono, gente. Você quer emagrecer? Tem um sono bom. É o primeiro pilar. Porque assim, não adianta a paciente que tem insônia, que vive estressada, querer emagrecer. Ela realmente vai ter uma trava enorme no emagrecimento, assim. Se ela emagrece, ela vai acabar engordando depois. O cortisol alto
Não tem como. Ele Não mantém a adianta. paciente extremamente inflamada. Esse é um dos principais pilares quando a gente fala de mudança de estilo de vida. Né? Uhum. Paciente obeso, cicatriza pior? Muito. Muito pior, porque assim, o paciente obeso, ele é um paciente inflamado. É. Ele é um paciente inflamado. O tecido ali de gordura é essa parte da obesidade, né? Ele é um tecido que produz muita inflamação para o nosso corpo. Então, atrapalha extremamente em todas as áreas. Complicações e A cicatrização, né? parte de saúde, a parte de pós-operatório, risco de infecção. Risco na anestesia, risco de infarto. Porque, assim, as pacientes... quando eu peço para emagrecer, tem muita paciente que fala assim... então vou fazer com aquele outro médico, que lá ele não pediu para eu emagrecer. Mas aí, depois da complicação, às vezes elas lembram de mim e falam... Doutora, bem que você falou para eu emagrecer antes. E que pena que precisou passar por esse processo, porque aconteceram algumas vezes. Uhum. Então, quando eu peço para emagrecer, não é só pensando no resultado estético. Obviamente, Não. a minha intenção é que ela tenha o melhor resultado estético. Afinal, a gente está falando de uma cirurgia estética. Exato. Mas antes da cirurgia estética, tem muita coisa em jogo. Principalmente na anestesia, em que essa pressão vai ser jogada para muito baixo. Então, ela vai manter hipotensa durante a cirurgia, porque senão o paciente fica sangrando em grande quantidade. Então, a gente faz infiltração, né, com soro, adrenalina, para esses vasinhos ficarem fechados durante a minha cirurgia. E a pressão é colocada mais para baixo. E não é por minutos, às vezes por horas. Então, essa pressão baixa, o coração ele tem que estar pronto para receber essa pressão mais baixa. Então, não pode ter obstrução de vasinhos, não pode ter nada que predisponha um infarto. Então, por isso da avaliação do coração antes da cirurgia. Bom, a gente passou pela anestesia, foi tudo bem. O processo do pós-operatório é muito pior. São pacientes mais inflamadas, são pacientes que predispõem muito mais a complicações, como infecção, anemia. Então, os pacientes esquecem que a gente tem uma quantidade a ser retirada na lipoaspiração. A gente fala de 7% de gordura corporal, mas muitas pacientes menos do que isso. Algumas mais, algumas menos. Tudo depende do quanto sangra durante a cirurgia. Sangue não é gordura. Quanto mais sangra, mais rápido a gente para. Principalmente quando a gente fala de cirurgia secundária, né? Paciente que está operando pela primeira vez, geralmente a cirurgia é muito melhor, o paciente sangra menos. Paciente que já operou 1, 2, 3 lipoaspirações, eu já fiz pacientes que operaram 5 lipoaspirações. Então... são pacientes que sangram muito mais. A fibrose, ela é muito mais difícil de ser... não que ela vai ser tratada, ela nunca vai ser tratada, Sim. mas descolada. Então, é um paciente que já precisa ter o preparo do ferro, da hemoglobina, da ferritina. Porque já vai ter esse sangramento que na nossa cabeça está calculado, só que a cirurgia é sempre uma caixinha de surpresa. Pode chegar lá e sangrar muito mais do que do que a gente previu. Com E a certeza. gente precisar parar antes. Então, todo esse preparo é muito importante no pré-operatório. E quando a gente fala de obesidade, a gente fala desses riscos. Anemia, seroma, que é o acúmulo de líquido. Cicatrização de má qualidade, aumento da chance de trombose. Paciente obeso tem muito mais dificuldade de deambulação, ele fica muito mais restrito. E além disso, de estar ficando restrito, o que as pessoas têm que entender? Quando a gente fala da obesidade, de estar sendo ali uma inflamação, né? Principalmente, que nem pensando até no pós, além de tudo isso. Essa inflamação acontece o quê? É o estresse oxidativo que a gente diz. Esse estresse oxidativo, no pós ali, gente, você não vai ter, você tem que pensar o quê? A cicatrização, de um modo bem simples para entender. Você precisa da sua circulação levando sangue para poder respirar tudo mais, tanto as suas células de imunidade, para recompor todo o tecido ali. Essa inflamação faz o quê? Diminui tudo. Aí você não tem esse acesso, seu corpo está totalmente inflamado, não vai cicatrizar, você já não está andando, você não está ajudando o seu corpo a mexer, a liberar esse líquido. Aí você já não está tomando água, está diminuindo mais ainda. Então, assim, para vocês entenderem como que cada coisa vai piorando e piorando muito a situação. Então, assim, quando a gente diz o quanto antes começar, melhor vai ser, com toda certeza. E se a gente... tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas se eu fizer isso aqui, vai realmente adiantar? Vai. O que você puder fazer para ajudar o seu corpo... Um pouquinho todo dia vai, Um pouquinho todo dia. Eu falo para paciente que é muito... que ela não se exercita, não deambula nada, assim, que ela fala, Ju, não faço nenhuma atividade física. Eu falo, traça uma meta. Faz meia hora por dia. Meia hora por dia. Bota essa meta agora no começo. Até menor. Às vezes eu brinco assim, vamos começar
10 minutos, 2 vezes na semana. É. Porque o intuito é o quê? A pessoa começar com a frequência. Exato. Intensidade, Consistência, né? a E gente aí põe você vai depois. ganhando. Você vai vendo tudo. Você vai vendo a musculatura muito Sim, mais você vai se sentindo melhor rígida. também. Você vai vendo menos flacidez. Você vai ver o corpo se ajustando muito melhor. Você vai se empolgando. Eu falo que musculação nunca foi um amor para mim, né? Eu sempre gostei de coisa dinâmica. Eu gostava de correr, eu gostava de pedalar. Eu sempre gostei de coisas muito dinâmicas. Crossfit, beach tênis, qualquer coisa que me fizesse correr e não me deixasse parada no mesmo lugar. Com 35 anos, eu comecei com lipedema, uma alimentação ruim e tudo mais. Né, corrido, muitas cirurgias e comia no hospital e passava horas sem comer. E aí, quando ia comer, comia muito. Eu tava no meu direito. Ai, eu mereço. Porque, né, Perigo, trabalhei esse tanto. pensamento. Ai, maravilhoso, né, esse pensamento. Ele é uma delícia. Olha, eu mereço. Só que nesse eu mereço foi onde eu afundei Merece muito. todo dia ali. Todo dia. Não, e é isso. Todos os dias você faz um eu mereço. Ah, é um negocinho aqui, é uma friturinha aqui. Eu como muito fora de casa, né? Então, o preço disso foi lipedema, flacidez, um monte de chateação com a minha parte estética. Eu falei, se eu não mudar, nada vai mudar. Não vai mudar. Eu comecei a academia uma vez por semana, aí eu ia 2. Aí eu fazia uma, ia 2. Só que quando eu comecei a fazer 3, eu falei, opa, o negócio aqui até que Muda. melhora. Parece que eu tô sentindo. Ai, que delícia, esse músculozinho aqui na coxa que eu nunca tive. Então, hoje, eu nem sei como é uma vida sem atividade física. Eu acordo todos os dias, 4:30 da manhã, quando eu não vou operar. Falo, putz, delícia, eu vou na academia. Obviamente, eu não acordo assim, né? Eu acordo, ai, meu Deus do céu, eu não acredito que esse despertador tá tocando. Que, né? Que ideia de jirico, me fazer levantar pra ir na academia às 5 horas da manhã. Mas a hora que você sai, você fala, graças a Deus eu vim, sabe? Isso. Você nunca se arrepende depois. Você nunca se arrepende de ter ido. É sobre isso. É só levantar. Não pensa, não. Não Só pensa. vai, só vai. É entendeu? o que eu falo. Gente, tenta ajudar ao máximo o hábito que você quer. Então, quer fazer atividade física logo cedo? Arruma suas coisas já na noite anterior. Exato. Já deixa tudo pronto, que é para você não pensar. Porque, assim, é o que eu explico muito para os pacientes também. O nosso cérebro, ele tá o tempo todo querendo o nosso bem. Só que nem sempre o bem que ele quer é realmente o bem que a gente está precisando. Ele quer o quê? 2 coisas. Ele funciona, que a gente diz que é o nosso cérebro primitivo, né? Ou ele quer evitar a dor, ou ele quer te dar prazer. Ele vai funcionar nessas 2 coisas. Nessa frequência. Né? Nessa frequência. Então, a hora que você acorda de manhã, que é justamente isso, você tá despertando ali, gente, você quer continuar ali na cama, com certeza. Aí o seu cérebro vai dar para você 1 milhão de justificativas. Não, você tá frio, cansado. tá chovendo, você dormiu tarde, não precisa. Não pode. É nessa hora que você tem que tentar o máximo a consciência de que não Nem é pensa, isso. só levanta. A hora que você levanta, aí você já vai e faz. Exato, já vai e faz. Mas aí é tomar cuidado, que nem até com o pensamento de, eu mereço. Por que o seu cérebro tá falando eu mereço? Porque realmente você teve um dia estressado, você teve um dia cansativo, aconteceu alguma coisa, alguém te fechou no sinal, pode estar caindo no mundo. Seu cérebro vai falar assim pra você, eu mereço. Só que é você justificando alguma coisa pra você que vai fazer sentido. Então, você vai pensar assim, eu vou comer, vamos pôr um McDonald's. Eu vou comer esse McDonald's aqui quarta-feira porque eu mereço, eu tive uma semana muito cheia, nananana. É você evitando a dor de ter a consciência de que você tá comendo algo que não é bom pra sua saúde. E você vai pagar um pato. E você vai pagar o preço. Porque tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente vai colher uma hora. Exatamente. Carol, foi uma delícia esse bate-papo. Muito bom, muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Ai, que bom, também adorei. Espero que a gente tenha falado... Aliás, espero não. A gente falou muito sobre tudo. Espero ter esclarecido muito essa questão do quão chata nós somos e por quê, né? Porque... precisa. Que a gente se preocupa Exato. muito. A gente quer que todo mundo se sente lindo, linda, maravilhosa, mas que você tenha saúde, que você se sinta bem com isso. E eu, como cirurgiã, uma das coisas que eu não quero é ter complicação. As pacientes, muitas perguntam, você já teve? Óbvio que eu já tive, né? Só não teve complicações de 2 tipos de médico, o que não opera e o que mente. Infelizmente, eu já tive. E por isso, todos os dias eu batalho para não ter novas complicações. O que passou, passou, serviu de crescimento. Mas a minha meta é daqui para frente não ter complicações. E por isso, o preparo para a cirurgia é tão importante. É essencial. Porque é isso que você falou. A gente tem um risco. Quanto mais a gente puder jogar contra o risco, melhor é. E esse foi o Pele Papo e Ponto. Então, a gente está finalizando sobre metabolismo e mudança de estilo de vida.
Obrigada. Obrigada.